Bom, pessoal, vamos fazer uma análise aqui, tá? Com esses seis circuitos aí que estão com o diodo Zener inserido, né? Então vamos lá. É o seguinte, como a gente já sabe, né, que o Zener ele vai fazer a função dele de Zener quando estiver inversamente polarizado, ou seja, nessa condição aqui, ó. Isso daqui ele está inversamente polarizado. O que, o que isso quer dizer, né? Vamos lá. É quando ele vai atuar com a barreira de polarização dele, conforme indicado no datasheet e tal. Isso daí é informado no corpo do diodo Zener, tá? Então ele só vai atuar como Zener quando estiver inversamente polarizado, ou seja, o seu catodo estiver no polo positivo da bateria, né, ligado ao positivo, e o seu anodo no polo negativo da minha fonte. Isso é ele estar inversamente polarizado. Outra forma de observar que ele está inversamente polarizado é só olhar o sentido da corrente, né? Por exemplo, a corrente está seguindo daqui do positivo, né? Vem por aqui positivo, chega aqui, ela tá, se a gente observar, ó, ela está inverso, ela está no sentido contrário da minha seta. Então a gente de cara aí a gente já vê que ele está inversamente polarizado. Então vamos lá. É, hum, Bom, como ele está inversamente polarizado, ele está depois do meu resistor, a corrente vai vir por aqui, vem por aqui, passa pelo meu resistor, chega nele. Ele está inversamente polarizado, ele vai consumir os 6 volts dele e vai deixar o restante para esse meu resistor aqui, ó. Então, ele vai consumir 6, 12 menos 6, vai sobrar 6 para esse meu resistor. Então, a DDP sobre esse meu resistor aqui é de 6 volts, tá? Aqui, no caso, 12 menos o 6 desse resistor, vai sobrar 6, que é justamente o 6 do meu diodo Zener, né? Então, vamos para esse. Aqui nós temos um diodo Zener inversamente polarizado, ou seja, ele vai reter a tensão dele de 6 volts. Vai reter a tensão dele de 6 volts, só que ele está antes do meu resistor. Então, chega aqui. Sim, uma coisa que eu esqueci de informar é o seguinte: a gente primeiro temos que analisar se a malha ela tem condições de o meu diodo Zener ou diodo comum atuar, tá? É, Aí uma das formas que a gente tem que observar, temos que aplicar, né? É o seguinte: a gente retira ele do local e da onde a gente tirou, a gente considera uma chave aberta, ou seja, é um trecho ali aberto. A gente não coloca nada, nem considera como se estivesse passando direto, não. A gente deixa aberto e verifica se a DDP naqueles dois pontos ali vai ter condições para o meu Zener, ou no caso também o diodo comum, atuar, tá? Então, para que ele atue, a malha ela teria que ter pelo menos uma DDP nesse ponto aí que ficou aberto, nesse trecho que ficou aberto, de 6 volts, no caso desse 6 volts. Aí poderia ser 7, poderia ser 5, poderia ser 12, poderia ser o que for aí, conforme o diodo Zener, né? Isso daí é informado, né? Todos os diodos Zener ele tem a informação nele que qual é a barreira de polarização dele, tá? Então a gente sempre faz isso, retira ele e verifica se naquele ponto vai ter uma DDP suficiente para o meu Zener atuar. Caso contrário, ele vai ficar com uma chave aberta, né? Mesmo quando você colocar ele no circuito, você vai ver que ele não vai permitir a passagem da corrente, pois não tem tensão suficiente para ele atuar, né? É como, por exemplo, a gente está indo aí para pegar um ônibus, por exemplo. Se a gente não tiver a passagem suficiente, o cara não vai, o cobrador lá, né, ele não vai permitir que a gente suba, né? Não,
Tem as gambiarra, claro, né? É óbvio, né? Mas assim, a forma correta era não permitir, não deixar, né? Tá? Então, é isso. Se a gente não tiver a passagem, ele não deixa você passar. Então, a mesma coisa é o Zene aqui, né? O Zene ele vai cobrar os 6 volts dele. Se não tiver pelo menos 6 volts, ele não vai deixar passar não, tá? Então, vejam dessa forma. Aí vamos lá, vamos para esse daqui. Mesma coisa, a gente retira, verifica se há uma DDP. Pronto, por ser um circuito em série aqui vai ter sim uma DDP de 12 volts. Colocou ele de volta, o que ele vai fazer? Vai reter os 6 para ele, 12 menos os 6 do diodo Zener, vai sobrar 6 para esse meu resistor aqui. Se tivesse mais resistores, ia ser distribuído proporcional aos resistores aí, tá? Então, o valor que sobrou é distribuído para os resistores, tá? Aí vamos para esse aqui. Outra condição, o diodo Zener ele está diretamente polarizado, está antes do meu resistor. O que isso significa? É que quando ele está diretamente polarizado, isso significa que ele vai atuar como um diodo comum. Um diodo comum ele vai consumir 0,6 ou 0,7, né? Mas no caso aqui, os exercícios que a gente está utilizando, né, a gente está usando a 0,6, né? Então como é que ficaria? 12 menos 0,6 desse cara aqui, sobraria 11,4, 11,4 fica todo para esse meu resistor aqui. Se tivesse mais resistores, ia distribuir proporcional à resistência de cada resistor, né? Aí vamos para esse agora. Esse daqui nós temos dois resistores com um diodo Zener em série, ou no meio deles, né? Aí a gente faz a mesma coisa, retira, verifica. Bom, se eu retirar aqui, toda a tensão ela vai cair nesse ponto aqui, ó, 12 volts, e aqui terá zero, então logo a DDP 12 volts. Então essa malha aqui dá condições para o meu Zener atuar. Beleza, tá ok. A segunda agora, a gente vai fazer o que? 12 menos o 6, a gente tem que garantir os 6 volts do Zener. Então 12 menos 6, vai sobrar 6. Os 6 é dividido para esses dois caras aqui, ó. No caso aqui, por eles serem iguais, né? No caso, aí vai ser dividido por 2, né? Cada um vai ficar com uma proporção igual, né? Tem uma proporção aí, o valor de DDP deles vai ser o mesmo, né? Então, seria o que? 12 menos 6, sobrou 6, 6 dividido por 2, vai ficar 3 para esse cara e 3 para esse cara. Qual é o valor nesse ponto aqui? Se esse cara ficou com 3, 12 menos 3, 9. 9 menos o 6 do meu diodo Zener, sobrou 3. 3 sobrou para esse meu resistor aqui. Pronto, acabou-se. Aí vamos para esse aqui. Essa malha, mesma coisa. A gente retira, só que a gente tem que observar o seguinte, ó. Nós temos dois diodos Zener e estão inversamente polarizados. Então o que a gente tem que fazer? A gente pode pegar esse cara aqui, retira ele do circuito, só que agora a gente vai considerar ele não mais como 5 volts, a gente vai considerar ele como 10 volts. Por quê? Porque a gente tem que garantir a tensão para os dois. Então o que a gente vai fazer? A gente retira esse daqui, mas a gente considera como 10. Então 20, a tensão de 20 vai chegar até esse meu ponto aqui, então 20 é maior que o 10 que eu preciso, né? Que é os 10 desses dois meu diodo Zener, né? Então, beleza, a malha ela dá condições para o meu Zener atuar, meus dois Zener atuar. O segundo passo é colocar eles de volta, 20 menos os 10 deles, que a gente tem que garantir, sobra 10. Logo, os outros 10 é dividido para esses meus dois resistor. Por eles serem iguais, né, a DDP sobre eles será a mesma, né? Eles vão consumir a mesma tensão aí, né? Então, como é que ficaria? 20
menos 10, sobra 10, 10 dividido por 2, 5. Então, esse cara vai ficar com 5 e esse daqui com 5. Os Zener, por ser de 5, vão cada um ficar com 5, né? Então, vai ficar 20 menos 5, aqui no ponto A sobra 15. 15 menos 5 sobra 10. 10 menos 5 desse meu resistor sobra 5 para esse meu diodo aqui, diodo Zener. Pronto. Os valores seria esse, né? São esses, né? 15, 10 e 5. 15, 10 e 5. Pronto. Aí vamos lá. Esse daqui, ó, nós temos um diodo Zener diretamente polarizado, ou seja, é a mesma coisa de um diodo comum, né? Vai consumir 0,6. Mesma coisa, a gente retira, verifica, viu que vai sobrar vai ter uma DDP aqui de maior, né, de 20 volts, né? Quando a gente tira, vai ficar uma chave aberta, vai ficar 20 volts aqui, então a malha dá condições para ele atuar. Então, como é que a gente agora isso, beleza. Mesmo ele sendo de 10 volts aqui, né, ele está diretamente polarizado, então ele vai perder 0,6. Então, beleza, aí tem condições para atuar. Coloca ele de volta e o que a gente vai fazer agora? Se os dois resistores são iguais, eles vão receber eles terá a DDP deles iguais, não é isso? Então, o que a gente vai fazer? 20 menos 0,6 dá 19,4. Esse 19,4 vai dividir para esses dois meus resistores aqui, ó. Por eles serem iguais, né? Então vão receber a mesma tem a mesma proporção, né, de tensão sobre eles, né, a DDP sobre eles, né? Então 19,4 vai dividir por 2 e vai dar 9,7. Cada resistor aqui vai ficar com 9,7. Então, quais são os valores nesses meus pontos aqui? 20 menos 20 menos 9,7 sobra 10,3, né? Nesse ponto aqui, 10,3, 10,3, 10,3 menos 0,6, 0,6, que é do meu diodo Zener, que está atuando como um diodo comum, sobra 9,7. 9,7 é justamente para esse cara aqui. Pronto. Esses seriam os valores aí para esse dimensionamento. Então, vamos lá e até mais. E boa sorte para quem for fazer a prova.